Estou tendo um caso com o marido da minha mãe, mas ele não quer largar dela para ficar comigo. Eu saí de um casamento há 1 ano e meio e quando me separei, como eu não consegui me manter sozinha, pagar aluguel, porque também tinha acabado de perder o meu serviço, a minha mãe me chamou para voltar a morar com ela. Afinal, eu já tinha até meu quarto lá e sem pensar 2 vezes eu aceitei. Só que minha mãe é divorciada do meu pai há anos. Nessa época que fui para a casa dela, ela já estava com um novo namorado e que já morava com ela há 3 anos. Ele é 7 anos mais novo que minha mãe e desde que o conheci, eu achei ele muito legal. Pensei, nossa, que bom que minha mãe encontrou alguém que goste dela. Mesmo porque todas as vezes que eles estão juntos é aquele love, sabe? Ele fazendo de tudo pra ela. E quando eu voltei a morar com ela, eu tive certeza que ele era gente boa. Porque mesmo ele trabalhando muito, porque ele é gerente de banco, ele ajuda muito a minha mãe dentro de casa. Minha mãe é enfermeira, então ela trabalha um dia sim, o outro não, e os dias que ela está trabalhando, é ele quem faz tudo dentro de casa. E eu passei a admirar ele por conta disso. E quando fui morar pra lá, eu passei a ajudar ele também. Afinal, eu estava morando com eles, era o mínimo que eu podia fazer, né? E também continuei procurando emprego. Eu até recebi algumas propostas, mas como não era o que eu procurava, o que eu queria, eu não aceitei. Só que quando completou 3 meses que eu estava morando com eles, eu me desesperei. Eu ali, sem conseguir nenhum emprego, de estar morando ali com eles, sem poder ajudar financeiramente. E minha mãe tendo que me ajudar com algumas despesas que eu tinha. E eu sabia que isso estava tornando o dia dela mais cansativo, porque ela começou a trabalhar mais, pegar mais plantão, para dar conta de me ajudar também. E foi justamente um dia desses que eu, chateada com essa situação, a minha mãe trabalhando e eu tava lá com o marido dela, ajudando ele a fazer as coisas. Eu cheguei a comentar com ele que eu ia aceitar o que aparecesse, já que eu não estava conseguindo um emprego na minha área que eu queria, porque eu não achava certo eu ficar escolhendo emprego enquanto a minha mãe estava se matando para trabalhar para me ajudar. Só que quando eu estava falando isso para ele, ele me falou algo que eu jamais imaginaria ouvir dele. Ele me falou que se eu quisesse ele me manteria, até eu encontrar um emprego que realmente eu queresse, e que seria o nosso segredo. E de certa forma eu já tinha entendido o que ele queria dizer, mas ainda assim me fiz de João sem braço e perguntei como assim? Foi quando ele soltou. Eu gosto muito da sua mãe, mas eu duvido que você nunca reparou nas minhas olhadas pra você. E depois que você veio morar com a gente, eu senti um desejo imenso de ficar com você. Eu ali naquele momento eu fiquei muito brava e fui para o meu quarto. E de momento eu até pensei que o melhor a se fazer era contar tudo para minha mãe. Mas eu sabia que a minha mãe era louca por ele, então o medo dela acabar ficando do lado dele e ele desmentindo, enfim, resolvi ficar na minha. Passei uma semana sem nem olhar para a cara dele, com uma raiva gigantesca e continuei procurando emprego e ainda com a meta de aceitar o que viesse pela frente. Só que após essa semana eu acabei pegando dengue. Eu já tinha pego antes, mas nunca tinha ficado tão mal como dessa vez. E como o horário dele era mais flexível que os da minha mãe, e durante a semana seguinte, quando ela não estava, era ele que cuidava de mim. Fazia comida, levava para mim na cama, porque eu fiquei com o corpo literalmente podre, eu mal conseguia me levantar. E aquilo me fez voltar a admirar ele e enxergar ele de uma outra forma. E quando eu estava quase melhorando, uma dessas noites que ele levou comida para mim, eu simplesmente agarrei ele e dei um beijo. Eu já achava ele lindo, só que eu nunca tinha olhado ele com esses olhos. Depois desse dia, nós passamos a ficar todas as vezes que minha mãe não estava. E ele começou a pagar minhas contas e com isso a minha mãe não precisava mais trabalhar feito doida. Falei pra ela que eu tava trabalhando na internet e ela acabou parando de pegar os plantão. Mas ainda assim nós tínhamos dia que ela estava trabalhando e ficávamos juntos. E no mês seguinte eu consegui o emprego que eu queria, só que eu já estava gostando dele. E mesmo eu trabalhando, ele continuou me dando dinheiro e eu gosto de ficar com ele. E eu gostaria que ele assumisse nosso relacionamento. Só que eu sei que ele não vai deixar minha mãe porque ele já me falou isso. E eu também não queria ver minha mãe magoada. E isso já faz 8 meses que tudo isso está acontecendo. E minha mãe nunca desconfiou. Eu sigo morando com ela, só que a minha vontade mesmo é que ele largasse dela e ficasse comigo. Eu sei que muitos vão me julgar, mas eu nunca imaginei sentir isso por ele. E eu não sei o que fazer. E mesmo ele não querendo me assumir, eu quero ele pra mim.